Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos escutar a história Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, ilustrado pelo Ziraldo. Vocês já conhecem essa história? Já viram esse livro? Se ainda não ouviram, ainda não conhecem, escutem, tenho certeza que vocês irão amar. Bom, a nossa história ela começa assim. Essa era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Ela tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho, ela não ria, ela não subia a escada e nem descia. Ela não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Ela não brincava mais de mais nada, nem de amarelinha. Ela tinha medo de trovão. Minhoca, para ela, era cobrão. E nunca apanhava o sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Então, ela não ficava em pé com medo de cair. Então, ela vivia parada e deitada, mas sem dormir, com medo de ter pesadelos. Essa era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco de Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que esse tal de lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com um lobo, de tanto esperar o lobo, um dia, pá, topou com ele. Assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. Tão grande, mas tão grande, que era capaz de comer 2 vós ou um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olhem o bocão do lobo. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo e depois acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. Olha o lobo. O lobo então ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem medo dele. Ficou mesmo, foi envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirando o medo é um arremedo de lobo.
é feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou, pobrezinho, chateado. Eu sou um lobo! Ele gritou. Eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoado e com vontade de brincar de uma outra coisa. E ele então gritou mais forte aquele seu nome de lobo. Umas 25 vezes ele ficou ali falando e repetindo que era para ver se ela ficava com medo e para aquele medo ir voltando. E a menina, olha, essa Chapeuzinho Amarelo, ela sabia e ela não estava ficando com medo. Lobo, 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 lobo. E assim. Aí a Chapeuzinho se encheu e disse: para! Agora já! Do jeito que tá! Do jeito que você tá! E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Ela cai, levanta, se machuca, ela vai à praia, entra no mato, trepa numa árvore, ela rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olha todo mundo brincando. E mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. E o raio virou Orraiá, a barata Tabará, e a bruxa virou Chabru, e o diabo virou Bodiá. E esse foi o fim da nossa história. Ainda tinha outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Godrã, o Jacuru, o Barantu, o Pão Bichopá e todos os Tronsmons. E vocês? Gostaram da história da Chapeuzinho Amarelo? É muito legal, né? Então tá. Ficamos por aqui e até uma próxima. Beijo no coração!